Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre tudo aquilo que foi lido e assistido no mês de outubro de 2021. Vocês perceberam que teve um delay, né? Ai, fim do ano chegando, a pessoa já vai ficando meio perdida. Na verdade, eu já tô perdida tem um certo tempo. Então, como sempre, começando com os livros que eu li, em seguida com os quadrinhos e, por fim, filmes e séries. Então, como sempre, também tentando fazer na ordem que eu terminei. E neste mês, no mês passado, na verdade, em outubro, eu tive uma mini ressaca literária. Para quem não está familiarizado com o termo, ressaca literária, quando você fica sem vontade de ler, você tenta ler, não dá muito certo, você não consegue se concentrar, enfim. Eu até tinha comentado sobre isso em algum vídeo no mês passado no canal, mas essa ressaca literária me acometeu no fim de setembro e foi até mais ou menos a primeira semana de outubro. E quem me tirou da ressaca literária foi este livro aqui, Noites Lebloninas. Gente, que difícil falar esse título. Feliz que saiu de primeira, do João Ubaldo Ribeiro. Aqui a gente tem dois contos que abarcam a vida noturna no Leblon, mais especificamente no Baixo Leblon. Os contos são muito engraçados, dei boas gargalhadas, são bem leves também, a escrita do João Ubaldo Ribeiro é ótima, então acho que foi o tipo de coisa que eu tava precisando ler, sabe? Então talvez este aqui seja uma boa pedida para aqueles livros cura-ressaca. Aliás, aqui no canal já tem 2 vídeos com as minhas indicações para esses momentos, que é livros mais levinhos, geralmente a gente quer ler uma coisa mais bobinha ou uma coisa fácil de ler. Vou deixar os vídeos linkados aqui no box de informações, bem como a resenha para este livro aqui, pois já falamos sobre este livro aqui no canal. E, aliás, este livro aqui foi presente da Ana Luísa. Ana Luísa, muito obrigada, você me tirou da minha ressaca literária. Aí, em seguida, aqui que veio... Ai, lembrei. Foi Frankenstein, da Mary Shelley. Um livro que quase ninguém fala aqui no YouTube, não é? Já tem vídeo aqui no canal, foi o vídeo do domingo passado, inclusive. E, olha, foi um livro que eu gostei, mas não amei. Assim, achei bem ok, entendo totalmente o mérito da autora. Acho, aliás, que é um livro que vale muito a pena a leitura, por mais que eu não tenha amado, porque isso aqui tem um peso cultural muito grande. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa positivamente, por um lado, com este livro, porque eu esperava encontrar uma história mais de terror mesmo, e a gente tem um romance aqui com uma veia bastante filosófica, achei bem interessante as discussões que a gente consegue tirar a partir disso aqui. Mas, como eu disse, não foi um livro que eu amei. Eu tenho a impressão de que se eu tivesse lido esse livro lá pra minha adolescência, eu teria gostado muito, mas agora não funcionou tão bem pra mim, não. E na resenha que tá linkada aqui no box de informações, eu explico o porquê. Em seguida, terminei uma coisa que, ai, eu não queria nem acabar, porque eu me sinto tão em casa lendo esses contos, que são os contos do Tolstói. Essa foi a minha terceira vez lendo vários dos contos deste volume, ou seja, vocês já podem ter uma boa ideia aí do nível do meu amor por esses contos. E dessa vez foi na companhia de vocês, porque a gente concluiu a nossa segunda leitura conjunta aqui do canal, que foi dos contos do Tolstói, então, dos volumes 1, 2 e 3. Já tem uma playlist aqui consolidada com todos os vídeos, comentando todos os contos do primeiro volume, do terceiro volume e do segundo volume. A gente comenta só alguns, que foram os contos que eu selecionei para essa leitura conjunta. Alguns contos do segundo volume acho que não fazia sentido a gente ler, então deixei pra lá, mas enfim, tá lá a playlist completinha, já tô com saudade. E com certeza não foi a última releitura que eu fiz desses contos. Amo Tolstói contista. Tolstói é o meu autor favorito, então eu podia ficar aqui rasgando elogios pro Tolstói o vídeo inteiro, mas vamos parar por aqui. E eu pretendo fazer uma resenha sobre esses contos aqui, então não é porque teve leitura conjunta que eu não vou fazer resenha, vai ter resenha sim. Acho que talvez saia ainda neste mês. Eu não lembro muito bem do meu cronograma, mas até o fim do ano a resenha tá aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura conjunta, o pessoal que acompanhou. E aproveito para lembrar que no ano que vem a gente inicia os trabalhos aqui no canal com mais uma leitura conjunta de Senhor Tolstói. Dessa vez com a minha obra favorita dele e dos meus livros favoritos da vida, se não o favorito da vida, Ana Karenina. Lá no Instagram estão perguntando sobre o cronograma da leitura conjunta, etc. E no meio de dezembro sai o vídeo aqui apresentando a leitura conjunta, propondo um cronograma, tudo bonitinho, não se preocupem. Até janeiro vocês com certeza vão saber como é que vai ser a leitura conjunta. Em seguida, peguei um livro que chegou recentemente aqui da Zahar e que era uma coisa que eu já tinha vontade de ler há um certo tempo e não tinha lido ainda, que é Medeia, de Eurípides. Eu nunca tinha lido nada do Eurípides e foi até
curioso porque chegou isso aqui da Zahar, e se eu não me engano, no mês seguinte, que foi o mês passado, chegou as Troianas também do Eurípides, ou seja, acho que o universo estava conspirando aí para que eu lesse Eurípides. Então li Medeia, que é uma tragédia grega, e eu adorei. Olha, não é à toa que Aristóteles considerava Eurípides o mais trágico dentre os poetas trágicos, porque realmente pensa numa desgraceira que é isso aqui, mas amei. Gostei muito mesmo. Tem um aspecto que me incomodou um pouco no final, no vídeo, quando sair vídeo a gente conversa um pouco sobre isso, mas no geral é ótima. E aqui a gente tem uma história que tem foco na protagonista, homônima do título do livro, que é a Medeia, e o foco é num período específico da vida dela, porque ela tinha o seu companheiro, que era o Jasão, ela tem 2 filhos com ele, só que o Jasão, em certo momento, abandona os 2, abandona os 3, na verdade, os filhos e a Medeia, para viver com uma outra mulher. E aí a Medeia fica super indignada, porque como assim ele está fazendo aquilo? Ela largou o seu povo para viver com ele, como assim? Isso não pode acontecer. E o Jasão é realmente muito sacana. Eu até comentei no Instagram que talvez Jasão seja o primeiro boy lixo retratado na literatura, porque olha, pensa numa raiva que dá desse homem. A gente vai conversar sobre isso na resenha também. E aí Medeia resolve se vingar. E a vingança, meu senhor, olha, quero muito conversar sobre isso aqui com vocês, porque tem vários aspectos interessantíssimos. E aí, a última leitura do mês, que é uma leitura que estava me acompanhando já há quase 4 meses, que é Antifrágil, do Nassim Taleb. Ai, te acompanhando há 4 meses, você não deve ter gostado disso, né? Então, acho que gostei, acho não, valeu a pena a leitura, só que eu já tinha lido um livro do Nassim Taleb chamado A Lógica do Cisne Negro, e foi até bom eu ter lido esse outro livro antes de ler Antifrágil, porque me ajudou a compreender melhor alguns aspectos do Antifrágil. Não é essencial, tá? Se você quer ler Antifrágil, mas não leu A Lógica do Cisne Negro, ou não tá a fim de ler, não precisa, mas acho que no meu caso foi interessante, me ajudou a entender melhor os conceitos propostos pelo Taleb aqui. Mas então, o que a gente tem nesse livro aqui? Acho que a maneira mais fácil de falar sobre este livro, é meio difícil fazer uma sinopse dele, mas é explicando o título, porque antifrágil é um conceito inventado pelo Taleb, e o subtítulo que o livro traz até ajuda a gente a entender melhor essa ideia do antifrágil, que é coisas que se beneficiam com o caos. E é exatamente isso. Quando você lê aqui a definição que ele propõe de antifrágil, você pode pensar, mas já existe uma palavra para isso, é robustez ou resiliência. E não é. A gente conversa melhor sobre isso na resenha, vai ter resenha sobre esse livro. Tinha um pessoal perguntando no Instagram se vai ter, e sim, vai ter. Mas então, ele escreve aqui diversos capítulos que envolvem esse tema, essas coisas que se beneficiam com o caos. Então, existem diversas situações ao longo da história onde alguns sistemas foram postos à prova e existem alguns sistemas que sucumbem diante da incerteza e diante de choques, mas existem sistemas que não só conseguem sobreviver, mas que a partir dessas adversidades ficam ainda mais fortes. E aí ele usa esse conceito para discutir muitas coisas interessantes que concernem aos dias atuais. Dá para discutir muita coisa interessante a partir desse livro aqui, tá? Só que me incomodou principalmente porque o Taleb é muito arrogante e prolixo. O que não foi uma surpresa pra mim, porque eu já tinha lido A Lógica do Cisne Negro, mas aqui eu acho que ele deu uma boa pesada. Enfim, conversaremos sobre isso na resenha. E com Antifrágil concluímos então as leituras do mês. Agora vamos para os quadrinhos do mês, ou quadrinho na verdade, que neste mês eu li apenas Ataque dos Titãs, que segue sensacional. Sério, que mangá maravilhoso. E se você não quiser ler o mangá, acho que a Panini tá reimprimindo, né? Me avisaram aqui quando eu falei da última vez, então deve estar fácil de achar aí os volumes, eu vou deixar linkado aqui se eu achar. Mas se você não tiver a fim de comprar os mangás, tem o anime que, olha, até onde eu tô, parece ser super fiel ao mangá, e o anime tá hospedado no Crunchyroll, que é tipo a Netflix dos animes, e vale a pena. Eu não vou falar aqui a sinopse de Ataque dos Titãs, porque eu já falei no vídeo passado, vou deixar aqui linkado, tem até lá a minutagem certinho, o minuto a partir do qual eu começo a falar especificamente de Ataque dos Titãs. Então, se você ficou curioso, pode ir lá ver. Eu não vou falar aqui de novo, porque, meu Deus do céu, vai ficar muito repetitivo. Se eu for falar aqui todo mês de Ataque dos Titãs, o pessoal que vê regularmente os vídeos vai dormir. Então, se você ficou curioso, recomendo que dê uma olhadinha lá. E já digo que quem gosta de distopias tem bastante chances de gostar disso aqui. Muito bom. E não é um anime
um mangá no caso, daqueles bobinhos, porque eu sei que tem muita gente que tem essa visão, né, de mangá sendo algo bobinho. Não, aqui a gente tem uma baita trama política por trás, uma coisa bem estratégica, é bem bom mesmo. E vocês devem lembrar que no mês passado eu tinha anunciado que eu tinha começado a reler Fullmetal Alchemist. Eu li 5 volumes no mês passado, se eu não me engano, só que eu lembrei que no mês que vem eu vou viajar. E eu vou viajar e passar um bom tempo fora. Eu viajo no meio de dezembro, eu volto só no fim de janeiro. E aí eu pensei que não será nem um pouquinho prático eu levar os mangás para as férias. E também acho que não vai ser legal dar esse tempo todo de intervalo entre a leitura. E eu simplesmente não vou conseguir terminar de ler neste mês. Então eu resolvi dar uma parada, aí volto assim que eu voltar de férias. E aí volto do primeiro de novo, porque eu não me importo de ler Fullmetal Alchemist quantas vezes for preciso. Eu adoro, é o meu mangá favorito da vida. Então damos continuidade aos comentários sobre Fullmetal Alchemist no ano que vem. E foi basicamente isso de quadrinhos, né? Falei que só tinha lido Ataque dos Titãs mesmo. Agora eu vou aqui pegar o meu celular, que eu anotei as séries e filmes que eu assisti. Então vamos lá, sobre filmes. Bom, vocês lembram que no mês passado, quem viu o vídeo, né? Provavelmente lembra que eu fiquei muito feliz que a gente viu bastante filme no mês passado. A gente estava tentando já há certo tempo e nós conseguimos algumas vezes ver um filme por fim de semana. E aí em setembro tinha sido tudo lindo, maravilhoso, mas em outubro o negócio desandou lindamente. A gente tentou assistir a um filme, e eu digo tentamos porque a gente não conseguiu, que foi o Esquadrão Suicida. Já teve, foi em 2018 que saiu o primeiro? Eu não lembro, que foi uma desgraça, que tinha o Jared Leto como Coringa. Nossa senhora, foi horrível. Vi no cinema. Ai, Jesus, tenebroso. E aí eu ouvi falar que dessa vez eles tinham se redimido, que tinham feito um negócio bom, DC finalmente acertou. A gente foi assistir, nossa senhora, eu acho que a gente não viu nenhuma hora de filme, acho que a gente viu uns 40 minutos. Aí olhei pro André e falei, ai, vamos parar, né? Aí ele disse, ai, bora, ótimo. Ai, a real conexão, né? Alguém aí assistiu e gostou? Se sim, vale a pena ir além desses 40 e poucos minutos que a gente deve ter assistido, porque olha, gente, pelo que eu vi ali, olha, o negócio ia ter que melhorar muito pra valer a pena, mas achei melhor não pagar o preço e ficou por aí mesmo. E aí não assistimos a mais filmes porque a gente ficou viciado em uma série chamada The Morning Show, mas eu acho que eu vou deixar pra comentar sobre ela por último, porque eu tenho bastante coisa pra falar sobre ela. Então, vou comentar sobre as outras coisas primeiro, e aí, se quem não tiver interesse na falação, pode ir embora. Ok, e aí a gente assistiu Fundação também. Ai, Jesus, eu acho que eu falei, né, no mês passado, no vídeo do mês passado, aliás, que a gente tinha começado em setembro, a gente viu os 2 primeiros episódios, e o primeiro, eu lembro que fiquei positivamente surpresa, tava achando ótimo, mas no segundo o negócio já desandou, e agora desandou mais ainda. Esse aqui é uma prova de amor, porque eu só tô assistindo porque o Andrei pediu pra gente continuar assistindo, a gente sempre assiste pelo menos uma série em conjunto, e aí tava na vez dele escolher, ele escolheu Fundação. E aí, companheira dedicada que sou, estou assistindo, mas eu assisto, Jesus amado, tá só o meu corpo aqui, porque a alma tá não sei onde. Ai, não, tá muito chato, não sei pra onde esse negócio tá indo. Jesus amado, não tem interesse algum em continuar assistindo. Alguém está gostando, porque até agora eu só vi gente falar mal, não vi ninguém elogiar. Aconteceu com praticamente todo mundo de amarem o primeiro episódio, pelo menos todo mundo com quem eu falei, que eu vi comentando na internet, amarem o primeiro episódio e o resto desandou. O que segue muito lindo e maravilhoso, é fotografia, que é belíssima, gosto da trilha sonora também, mas é só isso, de resto, ai meu Deus do céu. Aí terminamos também a última temporada, que foi a 5ª temporada, né, de Boku no Hero, e, ai meu Deus, eu fico tão chateada, porque as 2 primeiras temporadas de My Hero Academy, ou Boku no Hero, eram muito boas mesmo. Eu lembro que eu vi numa sentada, o Andrei reassistiu comigo, depois a gente reassistiu com o meu irmão, a gente gostou muito mesmo, mas depois foi daí pra baixo, e a 5ª temporada, pra mim, foi completamente dispensável. O Andrei também não gostou, porque parece que estava acontecendo muita coisa, mas não agregava no todo, sabe? Parecia um monte de filler atrás de filler e, ai, não, eu fiquei muito triste, porque, ai, realmente, eu gosto muito das 2 primeiras temporadas, mas, olha, depois disso, pra não falar que a temporada foi completamente dispensável, os últimos episódios achei que foram legais, os 3 últimos talvez, mas a temporada teve o quê? 20 episódios? Sei lá. E pra só 3 salvarem aí fica difícil, né? Consegui nem ficar esperançosa com os últimos episódios, né? Pra dar um gancho pra uma 6ª temporada legal, talvez.
Talvez seja melhor que essa, espero não que seja muito difícil. No fundo, talvez eu tenha alguma esperança, mas se os primeiros episódios da próxima não forem bons, aí eu abandono de vez. E agora vamos conversar sobre The Morning Show. Então, eu já tinha ouvido falar bastante sobre essa série, tava no hype há um tempão, mas vocês sabem como eu sou, né? O pessoal que já tá aqui há mais tempo. Alguma coisa tá no hype, eu já passo longe, e com The Morning Show foi isso, não dei muita bola. Aí, recentemente, começou a segunda temporada, tá passando ainda, inclusive. E aí eu resolvi assistir, porque tava procurando uma série, teve um dia que comecei a assistir, o Wender nem pretendia assistir junto, só que aí ele tava aqui do lado, eu comecei a assistir, ele viu que o enredo era interessante, sentou aqui, a gente assistiu, ficamos viciados na primeira temporada, nossa, a gente viu muito rápido, e os episódios são longos, são episódios de 1 hora praticamente, e o que a gente tem em The Morning Show? The Morning Show é o nome de um programa que passa na televisão cedinho nos Estados Unidos, um programa fictício, claro, e logo no começo do programa a gente tem uma situação bastante delicada e é bem legal como eles introduzem isso, aliás, no programa, porque você começa, na série no caso, porque você começa vendo e aí você não entende muito bem o que está acontecendo, sabe que tem algo grave acontecendo, mas não entende o que é exatamente. Assim, quem leu a sinopse sabe, e eu acho que não interfere em nada, tá? Saber ou não, porque é legal ver como é que eles vão abordando o assunto, sabe? Espero ter me feito claro, talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas qual é a situação no fim das contas? Esse programa era apresentado pela Alex, que é a personagem da Jennifer Aniston, que aliás está maravilhosa nesse papel, e pelo Mitch Kessler, que é o personagem interpretado pelo Steve Carell, que aliás está sensacional também no papel. Nossa, as atuações, o elenco tá muito, muito bom mesmo. Só que a gente nem chega a ver o Mitch apresentando o programa, porque no primeiro episódio ele já é afastado porque ele sofreu inúmeras denúncias de mulheres e denúncias de assédio. Isso sai num jornal bastante grande, a emissora sente a obrigação de afastar o Mitch, e aí a gente vê as consequências a partir disso, porque, meu Deus, o programa é em dupla, quem vai apresentar junto com ele? E aí tem todo o drama que a Alex vive, porque ela apresentou o programa ao lado do Mitch durante 15 anos, se eu não me engano, e o Mitch também era muito querido por parte do público, então tem esse problema gigantesco para eles resolverem, para achar logo alguém para substituir, e também os problemas decorrentes desse assédio, porque a gente vê um pouco de como as coisas funcionavam ali na emissora, de como ele tinha uma relação realmente abusiva com várias mulheres, enfim, é muito legal como o programa trata isso, muito legal mesmo, e aí a primeira temporada, na minha opinião, foi irretocável, eu gostei muito, o jeito como eles abordam o tema é sensacional, só que aí tem a segunda temporada, e da segunda temporada, pra mim poderia ter acabado na primeira tranquilamente. O último episódio foi fantástico, mas a segunda temporada, pra mim, não tá rolando. Acho que o penúltimo episódio eu gostei. O último tem muita coisa legal pra gente pensar, né, sobre o episódio. O episódio abre discussões muito legais, mas acho que não foi um episódio que eu gostei mesmo. Porque, no geral, e aí eu não sei se isso é uma coisa que eles estão querendo fazer, tá? Não vai ter spoiler, dá pra discutir essas coisas tranquilamente, sem dar spoiler algum. Mas eu não sei se vocês estão com essa impressão, e aí eu vou falar das situações que me envolvem de algum modo, como mulher, então machismo, porque eles também estão retratando racismo, xenofobia, etc. na série. Mas, pelo menos no que tange as mulheres, ao machismo, eu acho que eles estão forçando um pouco. Teve uma cena específica, e aí foi essa cena, aliás, que me fez ficar na dúvida disso que eu vou falar pra vocês, que é, será que eles também estão mostrando como o exagero por parte dessa militância pode ser prejudicial? Porque a cena que eu tô falando é uma cena na qual o chefe de uma mulher, o chefe não, a pessoa que trabalha com essa mulher, que é bastante próximo dela, chega na casa dessa mulher porque ele tá desesperado, porque a mulher simplesmente sumiu. E ela tem um trabalho importante a fazer, mas ninguém ouviu falar dela e a galera precisa dela. E aí tem uma outra funcionária que trabalha com essa mulher que tá ali na casa dela. E aí ela sabe onde é que essa mulher tá, mas ela não quer falar pra ele. E aí ele fica, como assim? Eu preciso saber, eu dependo dela, todo mundo aqui depende dela, como assim? Aí ela explode e fala, meu Deus, seu homem branco, por que você acha que você tem poder sobre o destino da mulher, direito de saber onde é que ela tá, a mulher não pode sumir sem avisar o homem? Assim, um negócio nada a ver, é uma coisa completamente explosiva e bizarra,
Nossa, aí eu fiquei me perguntando, será que eles estão mostrando esse outro lado também? Porque eu acho que, de verdade, às vezes as pessoas, olha, eu não tô, pelo amor de Deus, de tudo que há de mais sagrado, não estou negando que machismo existe, muito pelo contrário. É óbvio que existe, inclusive nem estaria indicando essa série aqui pra vocês caso não existisse. Mas é porque eu acho que às vezes as pessoas exageram mesmo. E eu falo como mulher mesmo, tá? Eu acho que às vezes algumas mulheres apontam algumas situações como machismo, quando na verdade não é, e é o caso dessa cena. E aí eu fiquei me perguntando se eles estão tentando fazer isso, sabe? E ao mesmo tempo, por eles estarem agora falando também de racismo e xenofobia, o meu medo é de que eles não consigam fazer. Na verdade, eu acho que eles não estão conseguindo, na verdade, abordar esses assuntos com a profundidade e seriedade que eles merecem, porque acaba que fica do jeito que eles abordam, porque tem tanta coisa para abordar, fica meio por cima, sabe? Então, isso é uma coisa que tá me incomodando um pouco também. Me avisem aí as percepções de vocês. Assim, acho que tá valendo a pena assistir no geral, mas, putz, a primeira temporada era muito melhor. E outra coisa que eu acho que dá pra discutir bastante a partir da série é essa coisa dos limites do cancelamento. Porque, ok, o Mitch é realmente uma pessoa horrorosa e merece pagar por todos os crimes que ele cometeu, todos os abusos que ele cometeu, etc. Mas, às vezes eu me pergunto qual que é o limite pra gente bater, pisar nessas pessoas, sabe? Se a gente deve pisar tanto nelas a ponto de elas simplesmente não conseguirem se reerguer mais. E aqui eu não tô falando que todo mundo deve voltar a idolatrar mal o Mitch, ele merece voltar a apresentar o programa, nem nada. Mas parece que fica difícil, assim, você dar a oportunidade para a pessoa se reerguer, sabe? Porque, ok, ele foi completamente e merecidamente cancelado, mas na segunda temporada já passou um certo tempo disso e as pessoas o encontram na rua, por exemplo, e ficam falando dele. E por um lado eu entendo essas pessoas, mas por outro eu fico pensando nisso. Até quando que a gente deve bater nessas pessoas, sabe? Espero que vocês tenham conseguido entender o meu ponto e espero não ser mal interpretada aqui, porque eu acho que essas pessoas que cometem crimes horrorosos realmente devem pagar pelo que elas fizeram, mas eu me preocupo um pouco com esse limite, principalmente agora fazendo paralelo com cancelamentos na internet, que às vezes as pessoas nem cometeram o crime, né? Só deram uma opinião meio controversa, mas a partir daí já são canceladas e tem gente que fala mal daquela pessoa até o fim, né? Então, eu fico um pouco preocupada com isso. Nossa, falei um monte sobre a série, né? Mas é porque eu acho que dá margem para esses questionamentos, para pensar sobre essas coisas. E, por favor, se alguém tiver algo a contribuir, se você concordar, discordar de mim em algum ponto, deixa aqui embaixo pra gente conversar, porque eu acho que gera uma discussão legal. E se você for falar alguma coisa da série com spoilers, não esqueça de avisar antes, tá? Coloca um spoiler em letra maiúscula entre chaves, que aí a gente consegue conversar tranquilamente, sem ninguém ter o risco de ler aí inadvertidamente pegar um spoiler sem querer pegar o spoiler. E pronto, foi tudo isso que rolou no mês de outubro de 2021. Então, mês que vem eu volto para fazer mais um resumão. Todos os links para o que eu já falei aqui no canal estarão no box de informações. E, como sempre, fiquem à vontade para falar do que vocês leram, o que vocês assistiram no mês passado. Sempre adoro ouvir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.